Então, para mim é uma honra muito grande ouvir, tomar conhecimento do professor Jair, a história de vida do D'Ambrósio, a experiência, né, do João. Gente, é muita persistência mesmo. E quando eu me sinto assim honrada na presença dos três, imagine, Vera Lemos, simples criadora de minhoca na garagem. E para vocês entenderem como é que começou a minha história com as minhocas, eu vou dar uma breve historinha para vocês de como tudo começou, ok? Bom, eu sou missionária voluntária há muitos anos, mais de 20 anos, e eu tenho um projeto social. Atualmente eu moro em Brasília, certo? Para quem não sabe. E como voluntária social, eu me voluntariei no site do GDF aqui em Brasília para me participar dos serviços, dos trabalhos voluntários. Isso foi em 2017, exatamente. E eu fui convocada para participar da Semana da Ciência e Tecnologia na UNB, que é a Universidade Federal de Brasília. Quando eu cheguei na universidade, tinha essas apresentações, e no final da apresentação, tinha a empresa chamada Sustentare, que é a empresa de limpeza de Brasília, que estava apresentando um programa de compostagem. Na minha santa ignorância, nunca tinha ouvido falar em compostagem. E eu pensei, né? Eu perguntei, mas o que é compostagem? Eles me deram uma explicação bem breve, me mostraram 3 baldes, eu perguntei se era para vender, eles falaram, não, isso aqui a gente está doando. Aí, olha só a mentalidade da mulher. Eu vi aqueles 3 baldes, eu pensei, vou levar para casa, vou encher de água. Incrível, né? A mentalidade totalmente errada. Então, eles me deram aqueles 3 baldes, me deram um manual e me deram uma amostra de minhoca. Cheguei em casa, no processo, comecei a ler, fiz muitos erros, matei as minhocas, entrei no Mercado Livre, já que eu tinha começado, né? Eu sou assim, eu começo, eu tenho que terminar. Então, entrei no Mercado Livre, comprei, gente, absurdamente caro, comprei várias vezes, não tinha experiência, comprei minhoquinhas pequenas, achando que era tudo igual, porque eu não conhecia minhoca, né? E tá bom. Nisso, eu pensei, bom, essas minhocas vão se multiplicar. Coloquei no LX, bom, já que vão se multiplicar, eu vou vender, né? Vamos vender um pouquinho. Nesse inteirinho, olha, eu sempre falo o seguinte, eu não busquei as minhocas, Deus trouxe as minhocas até mim. Então, e aí ele termina, aquilo que ele começa, ele termina. Nesse inteirinho, entrou uma pessoa em contato comigo, né, me perguntando se eu criava minhoca. Eu falei que não, eu simplesmente estava vendendo. Hoje é meu amigo. Ele é meu amigo. Ai, gente, deu um branco agora aqui. É, oh, então, esse meu amigo, ele simplesmente ele me ofereceu as minhocas para me vendia bem baratinho. O Ronaldo, ó, voltou. Meu amigo Ronaldo, do canal Agro Viveiro Nunes, tá? Hoje somos amigos, está também no grupo. Ele começou a vender a minhoca bem baratinha, e através disso eu comecei a revender. Bom, aqui começa a história, né? Então, isso aí começou uma linda história de amor entre Vera Lemos e as minhocas, ou, na verdade, foram as minhocas e Vera Lemos, ok? Bom, depois de tudo isso, eu comecei a passar por muitos questionamentos, né? As pessoas começaram a comprar as minhocas e começaram a surgir perguntas, muitas perguntas. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E eu pensei, eu não posso simplesmente só vender minhocas. Eu tenho que ter resposta para essas pessoas. E eu comecei a buscar na internet informações. Aí foi quando eu descobri o canal Minhoca na Cabeça. Minhoca na Cabeça, tá? Busquei outras informações também e comecei a postar as informações que eu estava aprendendo, o processo de aprendizado no grupo Minhoca na Cabeça. Foi quando também entrei no grupo do Mendes, depois entrei no grupo Compostagem Geral, que até hoje também estou lá. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, gente, é possível criar minhocas em várias situações. Nós saímos do João, que era uma linha, uma produção, né, profissional, e você vai cair em mim, que é uma produção domiciliar. Eu sempre digo o seguinte, o João, quando me convidou para fazer essa live, ele me falou o seguinte, Vera, você vai falar sobre as vertentes da compostagem, né? As dificuldades. Eu sempre falo que a primeira vertente é você
e eu. É o homem. Por que somos um problema nesse sistema? Porque nós criamos limitações. Tem pessoas que pensam o seguinte: eu vou começar quando eu tiver assim ou tiver todas as condições. Essa nunca vai começar. Entendeu? Então, quando você coloca limitações, você realmente não começa. E eu quero te dizer o seguinte: a primeira limitação que você tem que vencer é você mesmo. Depois que você vencer as suas limitações, aí eu vou te dizer o seguinte: vamos aos passos finais do que podemos começar. Então, você venceu você mesmo, as suas limitações, então vamos começar com o passo de você adquirir uma composteira, ok? Eu comecei com uma composteira. Então, fiz alguns erros, gente, muitos erros, até chegar na caixa de isopor. Tá, você tem uma composteira? Eu vou te dizer o seguinte: depois que você consegue a composteira, não importa o que seja a composteira, uma caixa de isopor, um balde, um tonel, nós vamos preparar o composto, tá? O que você vai precisar para esse composto seja perfeito? Vamos trabalhar a questão da umidade. Gente, a umidade é fundamental no composto. Eu sempre aconselho o seguinte: quando você for fazer a compostagem, eu sempre aconselho a fazer a pré-compostagem. Por quê? Porque na pré-compostagem você não corre o risco de perder suas minhocas, ok? E eu sempre tenho um segredo na pré-compostagem. Eu sempre falo, eu sou a mulher da lasanha. Por que a mulher da lasanha? Porque você precisa fazer camadas baixas. Eu sempre falo, você usa matéria orgânica, matéria seca, você vai fazer uma camada de matéria seca. Você pega a sua composteira, faz uma camada de matéria seca e você coloca uma camada de matéria orgânica, ok? Uma camada baixa, tipo uma lasanha, como eu falo. Depois você coloca 2 vezes mais outra camada de matéria seca. E que matéria seca você vai usar? As pessoas me perguntam, Vera, o que eu devo usar? Eu uso esterco, mas você pode usar folha triturada, você pode usar grama, você pode usar papelão cru, você pode usar serragem, você pode usar várias, várias alternativas, certo? Então, você criou essa camada, você criou esse composto, você vai ter que se preocupar agora com a umidade. Por que a umidade, gente? Que é um dos problemas que eu vejo que as pessoas sofrem com a compostagem. Essa umidade, ela precisa ser controlada, ok? Por quê? Se você tiver umidade excessiva, ela vai gerar líquido. E automaticamente, quando você gera líquido, você faz um superaquecimento nessa compostagem, nesse composto. E isso dificulta a oxigenação, tornando assim o processo anaeróbico. E quando esse processo se torna anaeróbico, ele vai criar gás carbônico, metano e gerar mau cheiro. E automaticamente isso vai chamar vetores, ok? Beleza. Eu cuidei da umidade para que não aconteça isso. Eu vou ter que tomar cuidado em relação aos tamanhos da partícula. Beleza, tenho aqui, já controlei a umidade, como é que eu vou fazer? Qual o tamanho apropriado para as minhas partículas que eu vou usar da matéria orgânica? Inclusive, eu lancei um vídeo essa semana falando sobre isso. Triturar ou não triturar matéria orgânica. A matéria orgânica, ela não pode ser nem grande demais, nem pequena demais. Porque quando você tritura, ela vira uma pasta, aquilo vai compactar, ok? E, gente, uma coisa é certa, o ambiente para a minhoca é até muito mais importante do que o alimento. Quando esse alimento compacta, ele dificulta a aireação do composto, ok? E quando você coloca alimentos muito grandes, isso vai fazer com que ele não tenha umidade suficiente e vai dificultar o contato com os micro-organismos. Eu estou falando disso na pré-compostagem. É o que eu aconselho hoje para qualquer pessoa que está começando criar minhocas. A pessoa que está em casa, que está criando o seu apartamento, que está criando a sua garagem, que está criando em casa, ok? Eu sempre aconselho a fazer antes a pré-compostagem. Por quê? Porque você não vai correr o risco de perder suas minhocas, porque você está preparando aquele alimento onde você vai colocar depois o processo de aquecimento, você vai alimentar suas minhocas. Então, eu sempre aconselho isso. Eu já fiz vermicompostagem, quer dizer, inseria as minhocas, o alimento in natura e colocava as minhocas. Mas hoje eu sou adepta da pré-compostagem.
Beleza. Já falamos sobre o tamanho, né, da, da nossa matéria orgânica, vamos falar sobre a temperatura ideal. A temperatura ideal, gente, fica entre 50% e 60% de graus Celsius. 50 graus ou 60 graus Celsius. Acima disso, se passar dos 70 graus, você vai estar o quê? Matando os micro-organismos, ok? Então, é importante que você tenha uma temperatura permitida, que é essa exatamente isso, até 60 graus. Passou disso, ela vai ser excessiva, inclusive, ela pode queimar o seu composto, que não é uma coisa agradável, ok? E, além do mais, vai matar os seus micro-organismos. Beleza, falamos sobre a umidade, falamos sobre a temperatura. Tá, mas aí você me pergunta, Vera, o que eu posso compostar? Eu vou dizer para vocês o seguinte, pela minha própria experiência. Eu composto tudo. Tudo o quê? Eu composto casca de limão, eu composto casca de laranja, eu composto casca de abacaxi, eu composto carne, peixe, frango, frutas, legumes e verduras. É possível? Sim, é possível. Por isso que eu aconselho você a fazer a pré-compostagem. É só uma terminologia, tá? O que é a pré-compostagem? A pré-compostagem é a compostagem sem minhocas. Ô, beleza, já, já fiz as minhas camadas, já enchi a minha caixa, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente, uma vez por semana, eu vou revolver esse composto. Por que eu tenho que revolver? Muitas pessoas perguntam, eu devo revolver minha vermicompostagem? Eu sempre oriento, não. Como o D'Ambrosio falou, as minhocas, elas são sensíveis. Então, gente, a vermicompostagem, você só vai revolver quando houver uma extrema necessidade. Estiver excessiva umidade ou o calor também estiver muito alto. Mas, fora isso, eu não aconselho a revolver. Esse é o trabalho das minhocas. Agora, a pré-compostagem, sim. Por que você precisa revolver a pré-compostagem? Porque simplesmente os micro-organismos eles têm que estar espalhados, eles têm que trabalhar. E quando você revolve esse composto, onde não tem as minhocas, que é a pré-compostagem, você está distribuindo esses micro-organismos. Então, eles podem trabalhar de forma equilibrada, ok? Então, Vera Lemos, já montamos nossa composteira, já estou pré-compostando tudo. O que eu tenho que fazer? Quais são os cuidados que eu tenho que ter, tá? Além de revolver, tomar cuidado com a temperatura. O que eu aconselho você? Algumas coisas que eu vou aconselhar você é o seguinte: tem pessoas, já ouvi pessoas falarem que elas molham o composto. Tá, eu molho meu pré-composto. Não há necessidade. Ou então eu molho minha vermicompostagem. Não há necessidade. Se você você está fazendo uso de frutas, legumes e verduras, essa própria matéria orgânica, ela já tem líquido suficiente. Ok, encheu a minha composteira de matéria orgânica, minha primeira caixa, vou usar a segunda caixa. Eu sempre gosto de aconselhar alternar a posição das composteiras, porque se você tem uma vermicompostagem e você encheu a primeira, você coloca a segunda, esse líquido que você está enchendo, ela vai cair na composteira de baixo e simplesmente ela vai desequilibrar esse composto que está embaixo, ok? Depois do composto pronto, você pode colocar, olha só, passou 20 dias, você preencheu sua composteira, você revolveu seu composto, os micro-organismos trabalharam, já passou pelo processo de aquecimento, ok? Aí você vai fazer o quê? Pode inserir as minhocas, gente. Pode inserir as minhocas. Por isso que eu falo, hoje eu não tenho mais problema de fuga de minhoca. Aí você me pergunta, Vera, quais são as minhocas mais apropriadas para mim fazer vermicompostagem ou para fazer compostagem? São as epigeicas, né? Eu sempre gosto de usar os termos bem popular. Vamos usar as minhocas que são nas superficiais. Eu uso esses termos. Superficial, intermediário e profundo. Então, eu digo assim, usa as minhocas que ficam na superfície. Quais são as que ficam na superfície? A californiana, a violeta e a gigante africana. Mas eu sempre digo, é o seguinte, se você vai fazer vermicompostagem, use o cachorro vira-lata da compostagem. Sabe qual é o cachorro vira-lata? É a californiana. Ela suporta tudo, gente.
Se você mata a californiana, meu amigo, eu vou te dizer, realmente teu composto está precisando de uma mudança. Agora, se você vai usar na minhocultura, você usa, eu sempre aconselho usar a gigante africana e a violeta do Himalaia. Mas eu sempre aconselho mais ainda a violeta do Himalaia, porque ela precisa, a gigante africana, ela gosta de um composto mais enriquecido. A violeta não é tão exigente, ok? Então, é isso que eu tenho que te dizer para você, gente. Essas informações bem práticas de que é possível, você consegue fazer, ok? A minha contribuição para vocês é essa. Eu sou uma pessoa que eu sou bem prática, eu gosto de direto ao assunto, não, eu fico orgulhosa de poder participar, ter sido convidada pelo João, fazer parte desse quarteto aqui, desses homens maravilhosos, né? E dar minha contribuição para vocês, ok? Muito obrigada mesmo. Espero que eu possa ter ajudado. Se você criou expectativa achando que eu ia ensinar grandes pérolas, ficou esperando, porque, na verdade, quando o João me convidou, ele falou, vamos divulgar essa ideia para mais pessoas. Então, essa ideia, vamos ser agentes transformadores, como eu falo no meu vídeo lá no Ateliê das Minhocas. Vamos ser agentes transformadores. Seja um agente transformador. Primeiro, transforma você mesmo. Boa noite, João.